Olá, bom dia a todos, todas e todes. Sejam muito bem-vindos à nona Conferência de Energia e Recursos Naturais da KPMG, que este ano, por conta da pandemia, estamos de forma virtual. Espero realmente que no próximo ano possamos nos aglomerar muito no Copacabana Palace, como historicamente a gente sempre o faz. Você está na sala de Energia e Utilidades Públicas. Eu sou Franciele Jodas, eu sou sócia líder de Power Utilities aqui na KPMG, e essa é a nossa conferência. Hoje é o segundo dia. Ontem nós tivemos a conferência, o nosso primeiro dia, com a mensagem do ministro de Minas e Energia, o general Bento Albuquerque. A nossa líder global, Regina Mayer, também nos trouxe aqui alguns insights do que está acontecendo globalmente no setor. Nós tivemos uma visão super positiva, uma perspectiva positiva da Eurásia para a nossa região. E nós fechamos a nossa manhã com um painel de CEOs, debatendo temas relevantes, estratégicos aí para o setor, envolvendo transição energética, envolvendo mudança de mindset. Foi super rico. Eu queria trazer aqui dois convites agora, aproveitar aí para fazer um convite para quem não visitou ainda os nossos estandes virtuais. Por favor, visite, que está valendo muito a pena, está muito legal. E também eu queria convidar vocês para que depois desse painel aqui, ficar no painel de energias renováveis, que vai ter um painel bem interessante sobre os desafios da manutenção financeira dos portfólios de energia na transição energética, que vai começar às 11 horas lá no salão de renováveis, na sala de renováveis. Essa é a nossa agenda do dia, né? Nós estamos agora com painéis paralelos de oil and gas acho que é de mineração, e agora nós vamos entrar aqui no nosso painel, que é o que interessa, né? Eu quero agradecer já de antemão a presença dos nossos painelistas, dos nossos convidados, que estão apoiando o nosso evento. Esse painel aqui é sobre a inovação e os novos modelos de negócios das utilities, né? Nós temos aí pessoas super gabaritadas que vão trazer experiências incríveis, e para moderar esse painel nós temos eu vou chamar aqui o meu colega Jorge Almeida. O Jorge é o nosso sócio de estratégia para infraestrutura aqui na KPMG. Ele nos ajudará bastante também com a sua experiência. Jorge, seja super bem-vindo e o painel é todo seu. Muito obrigado, Franciele. É um prazer aí poder participar desse painel e moderá-lo, mas acho que aí não é uma questão de moderação, né? Vai ser realmente uma discussão e um debate muito interessante pela qualidade dos participantes. Aí temos realmente 3 notáveis executivos, tanto do setor elétrico quanto do setor de saneamento, e o tema ele é talvez o número 1 da agenda dessas empresas que estão aqui participando e representadas pelo Santi, pelo Eduardo e pelo Rafael. Então, realmente é um grande prazer e um grande orgulho, em nome da KPMG, poder contar aí com a participação de vocês, trazendo aí essas experiências importantes e significativas que vocês têm tido em 2 setores que realmente são a gente vê até pela atualidade, né, são tão cruciais aí para o Brasil, o setor elétrico e o setor de saneamento. Então, para falar aí de inovação e novos modelos de negócios, eu gostaria primeiro, talvez, de chamar aí o nosso representante do setor elétrico, o Rafael. E para o Rafael, acho que o setor elétrico, ele se notabilizou pelo fato de já estar caminhando há talvez uns 10 anos numa forte agenda de transformação dos negócios e dando um foco cada vez maior ao cliente, né? É uma agenda que vem sendo desenvolvida e vem se cristalizando ao longo dos anos. E aliás, a CPFL, né, que é uma empresa com iniciativas fortes e significativas no atendimento ao cliente, aí, com iniciativas como atendimento virtual, para facilitar a experiência e a conveniência do cliente. Então, Rafael, eu gostaria de ver com você e perguntar como é que essa agenda tem evoluído,
o quanto avançou e, sobretudo, quais são os obstáculos que precisam ser vencidos para realmente dar essa cristalização e esse foco. E bom dia, Rafael. Legal. Bom dia. Obrigado, Jorge, e obrigado pelo convite também para participar do evento. De fato, eu acho que o setor elétrico está avançando e tem sofrido bastante transformação. Eu diria que puxado pela própria mudança dos clientes, né? Então, a gente vê os clientes mudando a expectativa e a exigência em relação ao serviço que ele tem com as empresas de utilidades também, e decorrentes da experiência que ele tem em outros setores, né? Então, a gente tem o iFood, outros exemplos aqui de formas novas que o cliente tem tido de interação, e isso acaba, sem dúvida nenhuma, ele procura replicar um pouco dessas experiências para a relação dele com a gente também. Então, acho que a tecnologia e essa mudança do cliente tem sido os grandes fatores impulsionadores aí dessa mudança. Então, acho que boa parte do setor tem investido no processo de digitalização. A gente, na CPFL, está avançando bastante nesse tema também, né? Só alguns dados. Hoje, 89% dos nossos serviços são gerados de forma digital já, né? Aplicativo, site. Então, a gente tem uma agenda boa. A pandemia, nesse sentido, também acelerou um pouco essa transformação que já estava em andamento. Mas esses números tiveram um crescimento de quase 60% nessa pandemia. E, enfim, número de aplicativos, usuários de aplicativo tem crescido bastante. Hoje, 40% das nossas contas já são digitais, então a gente não entrega mais papel para esses clientes, a gente manda através do e-mail, SMS. E novos canais que a gente tem procurado disponibilizar também, né, Jorge? O WhatsApp é um canal que a gente introduziu ano passado, tem tido uma ótima adesão. Então, sim, eu acho que o setor de energia está se transformando com esse foco maior no cliente. A gente sempre foi um setor muito focado na tecnologia de infraestrutura mais tradicional, né? Aplicação de tecnologias na rede, e agora, sim, nos últimos anos, muito investimento e muito foco na experiência do cliente. Em termos de obstáculos, né, que você comentou, acho que a gente tem, primeiro, uma dificuldade da nossa diversidade de base de clientes, né? Nós somos um serviço 100% universalizado, então a gente tem um extrato da sociedade, efetivamente, como cliente, né? Então, particularidades e segmentos e nichos que a gente tem que tratar de forma diferente, né, os diferentes clientes que a gente tem. Acho que isso tem exigido, né, novas ferramentas, mais uso de segmentação, mais uso de analytics para apoiar, né, e fazer com que essa digitalização aconteça de acordo também com o perfil de cada cliente. E também a gente tem que ir contornando e discutindo com o regulador toda a pauta regulatória e as evoluções que a regulação também tem que ter para acompanhar a transformação que a sociedade está passando. Acho que isso é natural, então acho que o regulador está sensibilizado, tem feito consultas e se abrindo a receber propostas de como evoluir para que a regulamentação também evolua de forma a destravar algumas das inovações também. Quando você fala de regulação, quase que até um gancho para falar aí talvez ter uma reação do Santi, em relação aí, talvez a mesma pergunta, né? O setor de saneamento, ele vem também, ele talvez tinha até uma agenda menos premente de transformação dos negócios e de inovação, e com o novo marco regulatório, ele acabou acelerando aí essa agenda de uma maneira mais bem significativa nos últimos 2-3 anos. E agora, realmente, a gente vive um momento de ebulição do setor. Então, quando a gente fala de regulação, eu diria até regulações, no caso do saneamento, e quando a gente fala de desafio, de estágio de maturidade dessa jornada de transformação, Santi, eu gostaria de ter a sua opinião sobre esse tema, um pouco como o Rafael, e também quais foram os principais obstáculos aí
que uma empresa como a BRK enfrenta nas suas diversas concessões. Bom, Jorge, bom dia a você, bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Realmente, o setor de saneamento passa por um momento de muitas transformações aqui no Brasil, transformações que eu considero positivas para o Brasil e para todo o setor. O setor, a parte marco-regulatória realmente está passando por mudanças importantes, passou por uma mudança importante, e eu acho que isso é bom para o país e vai ser bom para o setor de saneamento. Eu vejo as empresas tendo que ser mais, do ponto de vista de eficiência operacional e excelência operacional, tendo que subir um degrau. Acho que isso é natural. Primeiro, por dois motivos. Primeiro, que você tem todos os novos editais que estão saindo no país, e eu acho que isso vai ser importante para as empresas participando desses processos. Obviamente, cada uma com suas estratégias, mas eu acho que isso eleva o grau e a exigência das empresas. Eu acho que, segundo, com o novo marco regulatório e com todo o amadurecimento que o setor começa a passar, eu acho que a exigência dentro da onde a gente já opera também naturalmente vai crescer, a exigência dos nossos clientes, dos órgãos reguladores e, enfim, de toda a sociedade. Então, eu acho que os novos editais vão puxar uma exigência maior, uma excelência maior das empresas. Primeiro, porque para você poder entrar nesses processos, e segundo, para você poder entregar aquilo que você está se comprometendo, e segundo, nos ativos que a gente já opera, seja a BRK e as outras empresas do setor. Em relação à BRK, a gente começou esse processo de transformação desde 2017, começamos procurando melhorar os nossos controles, as nossas normas, nossos procedimentos, definição de estratégias, olhando muito para várias áreas da empresa, a nossa parte, nossos programas de investimento, as nossas operações, todo o nosso ciclo de logística, enfim. Então, a gente vem já fazendo um processo aí de amadurecimento, que acho que é muito positivo. Por exemplo, na parte do plano de investimentos, a gente entrou com uma série de processos de controle, de melhorias de sistemas, de 17 para cá, melhores práticas compartilhadas em todos os nossos ativos, do norte ao sul do país. Hoje, por exemplo, a gente executa um CAPEX 4 vezes maior do que a gente executava em 17. Ou seja, a gente aumentou a nossa capacidade de execução em 4 vezes. E não só aumentou a capacidade, bem como também toda a gestão e controle, produtividade, otimização dos nossos investimentos, garantindo a qualidade daquilo que a gente está fazendo. Então, essa transformação, eu acho que ela é natural, acho que ela é positiva. Se eu fosse avaliar a BRK, acho que a gente está do meio para cima em relação ao processo de transformação. Já fizemos muito, mas temos muito ainda a fazer. Então, eu vejo o setor passando por um momento muito positivo, de mudanças importantes, o marco regulatório trazendo mais confiança e credibilidade para as empresas que operam nesse setor. Acho que com isso, naturalmente, vem uma qualidade melhor e, no final do dia, acho que as empresas vão entregar um produto e um serviço de melhor qualidade para os clientes. Perfeito, excelente. E aí eu gostaria agora de falar com o nosso outro representante do setor, o Eduardo da Egea, e quando a gente fala de desafios de modelos operacionais, de inovação, eu acho, Eduardo, que a agenda aí que vocês têm, ela é um prato bem copioso, né? Porque a empresa vem fazendo também um movimento incrível de transformação operacional, de modelo de negócios, e ainda por cima, com responsabilidades novas de assumir aí ativos recentemente conquistados aí no estado do Rio de Janeiro. Então, aí, um pouco a mesma pergunta, talvez com um sal e pimenta a mais nessa receita, essa transformação aí, como é que vocês estão encarando essa transformação e como é que assim, digitalização e capacidade de inovar podem contribuir nesses desafios múltiplos de tocar a operação, fazer CAPEX e assumir aí novas concessões. Bom, legal. Obrigado, Jorge. Obrigado a todos
prazer a todos os participantes aí. Um prazer estar com vocês. Realmente aqui na EGEA, vou colocar aqui o ocorrido esse ano, né, a vitória do Bloco 1 e Bloco 2 da SEDAI, que para nós passa a ser batizada como Águas do Rio, né, esse é o nome da nova empresa da EGEA, que vai operar os 2 ativos que nós ganhamos da SEDAI. Foi uma grande mudança, porque imagina que, somando o Bloco 1 e Bloco 2, eles são do mesmo tamanho que era a EGEA antes de termos essa concessão, né? Então, não é simples a hora que a gente dobra de tamanho, né, do ponto de vista de operação. Né? Não é simples você pensar que numa época de pandemia eu tenho que contratar 5.000 pessoas em 3 meses, né? Ou colocar todos os sistemas operando em 3, 4 meses, né? Então, eu costumo brincar, eu que sempre vim de consultoria, né? Já tive em utilities elétrica, já tive em saneamento antigamente também, e agora voltei, mas eu sempre fui de consultoria. Quando a gente está desse lado da mesa, a brincadeira às vezes é um pouco mais dura, né? A gente não tem o tempo que às vezes a gente planeja com calma para fazer. Mas, enfim, sem dúvida, com a entrada da SEDAI, amadureceu demais os processos da EGEA, e a gente tem visto isso como uma grande oportunidade para dar um outro salto no que tange a transformação aqui dentro do grupo, né? A transformação, não só a transformação digital, que a gente chama, mas o que a gente costuma brincar aqui, seguindo até tênis de mercado, o Phygital, né? Que é a junção do físico com o digital, né? Então, para nós, essa nova empresa, Águas do Rio, ela já está levando tudo que a gente tinha idealizado que seria o novo modelo operativo da EGEA. Então, os processos estão sendo revistos, as plataformas sistêmicas todas estão sendo revistas, a estrutura organizacional que entra na Águas do Rio, ela tem algumas adaptações que a gente está imaginando ser melhorias em relação às estruturas operativas que tem hoje nas outras concessões e na holding da EGEA. Então, para nós, é uma grande chance de, forçosamente, implementar, né, todo o modelo, toda a capacidade sistêmica e capacidade operativa que a gente já vinha almejando colocar nas outras concessões. E ela vai passar a ser praticamente a referência da EGEA para os demais ativos, né? Então, a ideia é que, uma vez implementado tudo isso, é uma jornada não simples, mas uma jornada longa, que passa a ter as outras concessões se espelhando no modelo de Águas do Rio para entrar dentro do mesmo molde, né? E ali a gente prevê, não só do ponto de vista, né, a gente tem 3 grandes pilares aqui, né, que a gente chama. Tem o pilar do back-office, que está sendo modernizado através de maior automação dos processos repetitivos, ganho de sinergia entre as demais concessões. Tem o segundo pilar, que é o pilar de operação, que está muito relacionado com o que a gente chama do COI, né? O COI é onde eu tenho o centro de operações, toda a parte dos IoTs, toda a parte das manobras, simulação hidráulica. Então, ali também tem muita coisa sendo colocada nova na Águas do Rio, né? A ideia é que, a gente estava até conversando agora há pouco, nós estamos com um plano de colocar já a visualização através de hologramas para algumas partes do Rio de Janeiro, né? Isso vai estar sendo operado dentro do nosso centro de operações no Rio de Janeiro. E o terceiro bloco, né, que talvez um dos mais importantes, é toda a parte de experiência do usuário, né? Nós acabamos, quando a gente fala dobramos de tamanho, a gente acaba de colocar na nossa base 10 milhões de clientes novos, né, consumidores de água, e que, de alguma forma, todo mês eu estou lá na casa dele entregando um papel com uma conta, né? Então, a ideia é que a gente, como consegue levar mais serviço, né, estar mais próximo, né? No Rio de Janeiro é uma população muito carente no que tange ao serviço prestado de saneamento, né? Então, precisamos estar mais próximo, entender essas necessidades. A gente chama aqui, né, é um Brasil diferente dos demais estados que a gente tem, né? Cada estado tem sua particularidade, o Rio de Janeiro não é diferente dele, mas cada estado a gente aprende um pouco e tenta adaptar um pouco no que tange a relação com os nossos clientes, como que eu posso atender melhor essa população e entender as necessidades dela. Então, esses são os 3 grandes pilares que a gente dá atenção, todos eles passando por uma grande transformação agora com Águas do Rio, né? E todos eles já objetivando aí um modelo de concessão que provavelmente vai perdurar aí por mais 5 a 10 anos.
assim, é interessante aí, assim, da experiência de vocês, né, Eduardo, Santi, aí, Rafael também, mas no caso de vocês, né, Santi, Eduardo, acabo até de saber de você, Eduardo, que vocês têm experiências tanto no setor de elétrico quanto no setor aí de saneamento. E aí, Santi e Eduardo, depois, se você quiser reagir, acho que e complementar, acho que foi importante também você dar a sua contribuição, mas nós aí na KPMG, a gente e as consultorias em geral, se beneficiam muito dessas experiências setoriais, e quando a gente consegue vislumbrar aí algum paralelo, alguma boa prática que pode ser transferida de um setor para o outro, a gente não hesita, né, e tenta beneficiar o cliente. E no seu caso aí, Santi, você que tem essa experiência de setor elétrica, eu gostaria de ver com você se houve experiências que você pode replicar no setor de saneamento e como é que você vê as diferenças, apesar de ter semelhanças, de ser concessões, de atender a clientes, quais são as principais diferenças entre os dois setores e como as particularidades do saneamento devem ser consideradas para buscar aí a excelência no atendimento e a excelência operacional. Perfeito, Jorge. Bom, eu vejo três grandes diferenças. A primeira diferença, eu diria, que é o setor de energia elétrica é um setor mais maduro ainda que o setor de saneamento. A gente passa, acho que, por um processo de aculturamento. Quando você pega o setor de energia elétrica, obviamente, os clientes já entendem muito melhor o conceito, os próprios operadores conhecem muito bem o conceito, os reguladores, então já é um setor muito mais maduro do que o setor de saneamento, que é um setor mais jovem nesse sentido. Então, eu acho que essa é a primeira diferença. A segunda, eu remeto um pouco ao que o Rafael colocou. O setor elétrico é praticamente completamente universalizado, 99%, 100%. O nosso setor, você ainda tem 15% da população que não tem água tratada e quase 50% que não tem acesso a esgoto. Ou seja, você está falando de praticamente 35 milhões de pessoas, que é o tamanho de vários países na Europa, que não tem ainda tratamento, acesso à água, e mais de 100 milhões de pessoas que não têm acesso a esgoto. Então, acho que a questão de universalização ainda é uma coisa que a gente realmente precisa, nos próximos 10, 15 anos, chegar no patamar de universalização que está sendo planejado para o Brasil. E o terceiro, eu diria que, obviamente, por ser um setor mais maduro, o setor de energia elétrica, você já tem processos e a forma de trabalhar mais madura que o nosso setor de saneamento, e uma das coisas que eu estou procurando fazer aqui, obviamente, o nosso grupo, é tentar elevar o grau de excelência de como a gente opera, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, para o nosso setor, e a gente compara também com o setor de energia elétrica, são muito parecidos no sentido que você tem um produto importantíssimo, essencial para a comunidade, que você precisa entregar com qualidade e com segurança, né? Acho que são dois fatores fundamentais para a gente também. E onde a gente procura agora é realmente trazer os elementos que você tem nos setores, como o setor de energia, para um patamar aqui no saneamento. Desculpa, acho que está tendo alguém que... Não sei se tem alguém que abriu o microfone aqui. Mas, seguindo. Então, o que a gente está focando nesse momento? Realmente trazer essas melhores práticas, e eu falo, quando eu falo do cliente, em dois grandes blocos. Primeiro, o ciclo de gestão da receita, e segundo, gestão de relacionamento com o cliente, né? A gente vem fazendo uma série de transformações nos nossos principais sistemas nos últimos anos. Entramos com o novo RP, fizemos mudanças importantes. Eu acho que alguém está com o microfone aberto aí na organização. Desculpe. Não, imagina, aguardo. Eu vou continuar, Jorge. Então, a gente vem fazendo mudanças importantes nos nossos sistemas de RP. Entramos com o novo sistema de SAP recentemente. Foi importantíssimo para a gente.
dos últimos 2, 3 anos fazendo mudanças importantes nos nossos sistemas de billing, que é um sistema in-house, mas que a gente precisava trazer uma qualidade diferente, principalmente para que a gente pudesse ter um processo de cobrança, arrecadação e até mesmo faturamento mais completo. Agregamos a isso toda a inteligência de machine learning, inteligência artificial, para sermos mais assertivos na nossa gestão do ciclo da receita. Isso tem sido extremamente positivo para a gente. Temos feito projetos e programas importantes de troca de hidrômetros, que também têm tido resultados muito positivos. E isso é fundamental, porque uma vez que você começa a preservar a teu caixa, você consegue focar e voltar para o negócio com qualidade. Na parte de relacionamento com o cliente, a gente também vem trabalhando em várias plataformas nos últimos anos. Temos um programa Across Brasil, que chama o LabRK, que é o nosso programa-chave para fazer toda a estratégia de relacionamento com os nossos clientes, desde as lojas presenciais, call center e plataformas digitais, ou seja, a gente tem um conceito por trás, uma plataforma de relacionamento. Implementamos todos os sistemas novos de CRM, de Field Service também nos últimos anos, justamente para a gente também alavancar essas melhorias. E com a vinda da pandemia, que infelizmente foi uma tragédia mundial, mas a gente também aprendeu a conviver nesse cenário, e eu diria que a maior transformação que a gente fez aqui foi justamente nas plataformas digitais. Saímos de um patamar onde a gente atendia talvez 70% dos nossos clientes entre atendimento, lojas e call center, 70% a 80%, para hoje 20% a 30% e 60% a 70% em plataformas digitais. Como o Rafael colocou, a gente também entrou muito com o WhatsApp, foi uma das coisas que a gente, mas não só o WhatsApp, melhoramos muito a nossa loja virtual. Então, assim, foi uma transformação que a gente acelerou em 5 anos, eu diria, o nosso planejamento que a gente tinha feito no início de 20, olhando para 20 a 25, a gente acabou fazendo entre 21 e literalmente 22. Então, essa realmente foi uma mudança muito grande. Então, eu acho que na parte do setor, o que a gente vem fazendo é justamente essa transformação, trazendo essas melhores práticas, por exemplo, no meu caso, que eu vim no setor de utilities por muitos anos, trazer essas práticas para dentro da BRK. Isso também funcionou muito bem com a gente acabou vencendo Alagoas no final do ano passado, a região metropolitana de Maceió, e todo esse processo de transformação que eu tinha comentado no início e estou acrescentando aqui agora, a gente conseguiu em 6 meses fazer uma operação assistida e assume dia 1 de julho uma operação de uma forma realmente que nos deixou muito orgulhosos aqui dentro da BRK, ou seja, uma operação que a gente conseguiu trazer para dentro de Alagoas tudo que a gente foi construindo desde 17 até aqui. Então, o próprio comentário do Eduardo, eu concordo com ele, essa construção que as nossas empresas estão fazendo, como as outras empresas do setor elétrico, são fundamentais e na hora que você vira a chave, você percebe se você está de fato conseguindo entregar aquilo que você se comprometeu ou não, né? E nesse caso, realmente, a gente conseguiu entrar muito bem e acho que é mérito dessa construção que a gente vem fazendo nas esferas de operação comercial, operação logística e todas as áreas de suporte, como RH, finanças, compliance, governança, jurídico, regulatório, institucional. Então, seria isso, Jorge. Essa marcha acelerada aí da transformação e da introdução da inovação, ela é realmente assim, notável pela agenda do setor, né? E também como você mencionou, por que está acontecendo, né, a pandemia, o que está acontecendo aí no cenário do nosso dia a dia. E com a camada aí, como você mencionou, no setor de saneamento, dessas aquisições, dessas entradas em novas concessões, onde basicamente vocês estão entrando numa área geográfica nova, completamente nova região, novo estado, muitas vezes. Então, realmente, isso é um desafio que vai além, talvez, do desafio tecnológico, do desafio da inovação, tanto no caso da BRK quanto da EGEA. E acho que aqui um tema que talvez está um pouco em pano de fundo, e aí vou começar pelo Rafael, mas acho que as opiniões, as percepções de vocês, Santi e Eduardo, são também
bem ricas, bem relevantes, mas o que me chama muito a atenção e o que a gente vivencia, na verdade, o principal dilema e o principal desafio que uma consultoria tem e que a gente vive aí no nosso dia a dia na KPMG, no apoio de transformação de negócios com inovação, é a questão do mindset, né? A inovação, ela pode ser vista pelas equipes como um facilitador, vai facilitar o meu dia a dia, vai facilitar a maneira como eu posso trabalhar, ser mais eficiente, ser mais eficaz, por aí vai, mas também pode ser visto como assim, uma espécie de ameaça, porque vai ter mais transparência, porque vai ter assim, um processo que talvez seja mais eficiente do que o meu próprio trabalho. Então, o mindset aí, ele deve ser trabalhado, ele deve ser olhado, considerado numa jornada de transformação. E aí, na KPMG, a gente nunca coloca esse tema no parking lot. Então, Rafael, já que tem essa experiência aí de setor elétrico, de transformações que aconteceram, talvez há mais tempo, como é que o mindset ele deve ser colocado, tratado numa agenda de transformação tão forte, tanto num setor quanto no outro? Perfeito, Jorge. Pessoas, processos e sistemas têm que andar juntos, né? Então, não adianta a gente só trabalhar na tecnologia, só no processo, sem trabalhar pessoas também. Então, essa coordenação toda faz parte de fazer a transformação avançar, né? O que a gente tem aqui dentro da CPFL, né? A gente entende que atendimento a cliente, ou ter o cliente como atenção, sempre estava no DNA do time, principalmente atendimento a cliente, uma coisa que há anos a gente já faz. A gente está mudando agora é o como, né? Então, essa questão do mindset que você trouxe é assim, como a gente efetivamente coloca o cliente no centro das decisões, das escolhas, e não só o nosso processo. Eu acho que atendimento, lidar com o cliente é uma coisa, uma construção já, assim, há décadas a gente faz isso, mas realmente não olhar para o seu processo como centro e o cliente como um usuário, e sim o usuário como centro e o seu processo tendo que se adaptar a isso, né? É um pouco desse novo mindset que a gente tem tentado trazer. Para isso, a gente está trazendo as novas para o setor, talvez outros setores já tenham, né? Novas ferramentas de trabalho, novos métodos, né? Então, a gente tem trabalhado com squads, com design thinking já há alguns anos, e fomentando esse tipo de capacitação e de transformação também do jeito de trabalhar dos times. A gente tem um programa chamado Simplify, por exemplo, aqui na CPFL, que é um squad multifuncional, área de inovação, área comercial, meu departamento, e área de TI também, e juntos a gente vai, através de mapa de empatia, entrevista de cliente, procurando entender os pontos de atrito e como a gente simplifica processos e experiências dos clientes, né? Outra iniciativa legal é o Somos Todos Clientes, dentro da CPFL, é um programa cultural, também com apoio da área de comunicação corporativa, em que a gente está trazendo mais o cliente para o centro das discussões e das comunicações internas também, né? A gente criou já há alguns meses, já vai fazer um ano agora, um comitê de cliente, em que a gente ouve atendimentos, ouve situações reais de clientes, e trata aquilo dentro do time de executivos, né? Então, os vice-presidentes, os diretores, os presidentes, tem essa dinâmica mensal, e disso sai planos de ação, e também todo o engajamento dos colaboradores. No nosso caso, Jorge, a gente tem uma particularidade que nem todas as empresas têm, mas 100% dos nossos colaboradores são clientes nossos também, né? Então, a gente procura trabalhar do lado da cultura e do mindset, muito aproveitando essa questão, né? Como que você gostaria de ser tratado, né, como cliente, e engajar isso dentro do nosso colaborador, nos treinamentos da universidade corporativa e assim por diante. Então, no tema do mindset é isso, eu acho que tem que andar junto, sim, com um trabalho mais hard, que a gente fala, processos e sistemas,
é fundamental que tudo ande junto, e além disso, a gente também não pode perder de vista toda a necessidade de manter a segurança da operação, a segurança das pessoas, né? Então, a gente está criando toda essa dinâmica nova, mas todo o trabalho de garantir segurança de operação das pessoas, dos clientes, dos colaboradores, é super importante, a gente não pode perder isso de vista, né? E no caso de saneamento, houve tanta mudança, né, que eu já coloquei isso, novo marco regulatório, agenda acelerada, como o Santi e o Eduardo mencionaram. Essa questão de mindset, ela também deve ter uma ressonância também muito forte para vocês, tanto na BRK quanto na EGEA, imagino. Aí, começando pelo Eduardo. Desculpa. Tem sim, Jorge. Eu concordo com o que os colegas falaram. É bem interessante, né? Isso que o Rafael falou acontece bastante conosco aqui também, né? Porque a gente está dentro do município. Os nossos colaboradores são nossos clientes. Então, muitas vezes, a gente usa isso para mostrá-los, né? Entender os dois lados, né? Por um lado, a dificuldade que às vezes a empresa de saneamento tem em atender a população na velocidade que ela quer, logo no momento 1 da virada de chave, né, da concessão, né, porque gera uma grande expectativa, né? Agora a EGEA, a BRK, igual, seja qual for a concessão, agora assumiu determinado município. Eles acham que no dia 1 a gente já consegue fazer as redes de expansões, conseguir acertar todos os pontos, e isso leva tempo, porque você tem um CAPEX, você tem uma obra a ser feita, né? E tem uma diferença, eu diria duas diferenças que são bem interessantes quando eu vim para cá, e eu vim do setor elétrico também, e que não são pequenas, né? Uma delas é a questão da regulação, né? O saneamento é praticamente regulado municipal, não é como as outras que chegam a ser estaduais, algumas até federal. Isso traz uma complexidade para o nosso sistema comercial enorme. Imagina que o meu modelo de conta do Mato Grosso do Sul é diferente do meu modelo de conta do Piauí. Então, eu tenho que ter praticamente sistemas comerciais quase que individuais para cada município, em muitos casos, né? E o segundo, que eu acho que é um tema também diferente da elétrica, que para nós traz uma complexidade grande, é a questão dos ativos, né? Os nossos ativos, a maioria deles são enterrados e não tem histórico nenhum. Então, às vezes a gente entra em município que você começa a operar sem saber onde que está uma bomba, onde que está passando a tubulação, onde está nada. Então, você não sabe, por exemplo, que se a hora que eu fizer uma expansão, se eu aumentar a pressão na tubulação, se aquela tubulação aguenta, né? Diferente, por exemplo, dos outros que você tem um ativo de uma forma visual, olhando ali, né? Então, isso realmente traz uma complexidade para nós, e onde a EGEA tem investido muito, né? Tem parte do que a gente coloca aí como o Digital Twins, tem uma parte que nós estamos fazendo de simulação hidráulica, levantamento de toda a rede enterrada. Isso para nós é crucial para fazermos as manobras. É onde hoje a área de TI, junto com a área de engenharia, nós estamos investindo muito, né? A hora que a gente entra no município, antes da gente começar a fazer as redes de expansões e tudo isso, a gente começa a monitorar o quanto que eu consigo trabalhar naquela rede, né? Onde que estão os gargalos, onde que eu consigo realmente montar as manobras, né? Porque isso a elétrica já evolui muito, né? Às vezes falta energia no determinado quarteirão e consegue manobrar para voltar a suprir de uma forma rápida, né? Em saneamento a gente não consegue fazer isso tão rápido, porque eu não tenho todos os ativos mapeados e todos os ativos capacitados a gente fazer manobras, né? Então, isso tem sido hoje um pouco o foco da EGEA, né? Em como que a gente moderniza a capacidade de manobra e simulação dos ativos enterrados, como que eu monto estratégias para eu inventariar e diagnosticar os ativos que estão enterrados, né? Isso, como eu falei, agora no Rio de Janeiro, você pega, é muito difícil eu conseguir ter informação de tudo que tem lá, e quando a gente tem, você tem AutoCAD, ou você tem algum arquivo que são os arquivos de engenharia, mas que não possibilitam simulação. Então, converter tudo isso para uma plataforma de simulação tem sido aí um dos nossos focos, né? Um dos principais investimentos, né? E eu gostaria também de falar uma outra frase que a gente tem bastante aqui, que a gente usa muito com os nossos colaboradores, né? Que é a confiança. Imagina que todos nós
você toma banho com a água que a gente fornece, né? A gente não só EGEA, as concessões, né? Você bebe a água que a gente fornece, talvez passe por um filtro, mas você bebe a água que a gente fornece. Então, nós estamos também conscientizando a população da confiança que ela tem que ter na concessão, porque a água é um bem da vida, né? A água você usa para tudo. Então, tem sido aí, para nós, um desafio interessante, e tem sido uma conscientização importante das pessoas, né, da população, para elas entenderem as dificuldades, né? Aquilo que as concessões estão herdando, geralmente é muito mais complexo do que a gente imaginava que receberia. E fazer um mapeamento disso, como a gente vai ter uma capacidade de expansão, né, em conjunto com o poder regulatório, para atender tudo aquilo que foi acordado, né, no momento do leilão, no momento da proposta, tem sido aí um desafio também. O que chama a atenção aí no que vocês acabaram de falar, vocês três, né, é o fato que a inovação, ela está acontecendo com a regulação e, por vezes, apesar da regulação. E ela é um imperativo setorial e um imperativo aí do momento, né, do momento. E aí, assim, como aí pegando um pouco a nossa experiência, né, essa transformação dos negócios, ela não é fácil nesses setores, nos utilities, como eu falei, porque você tem que fazer uma transformação, introduzir inovação, com um panorama regulatório e, por vezes, até apesar do panorama regulatório. Então, é talvez um pouco mais complexo, um pouco mais difícil fazer uma transformação de negócios com inovação nos nossos setores do que em outros setores, onde o cliente até é naturalmente ao centro das atenções. Então, esse aqui é o que a gente vê, né? Nós, na KPMG, a gente apoia bastante empresas do setor de saneamento, do setor elétrico, nessas jornadas. Não é fácil, eu diria que não é para amadores, mas é um desafio aí bem interessante. E não é uma surpresa de ver aí executivos indo e vindo entre os dois setores. Acho que isso aí não é uma coincidência. Então, essa aí talvez um pouco a minha consideração final, e queria ouvir de vocês, né, dessas jornadas, cada um nas suas empresas, dentro de um ambiente que é muito similar. Quais são as considerações finais do que vocês ouviram e um pouco uma palavra aí de fechamento sobre esses temas? Aí, começando com o Rafael. Ok, Jorge. Eu diria que é a palavra de fechamento aqui, eu colocaria assim, acho que é muito gratificante estar participando desse momento, né, do setor, do país, né, de construção de uma infraestrutura e de um futuro melhor. Então, toda essa jornada, assim, olhando em perspectiva, é sempre muito gratificante. A gente tem falado assim, muito de propósito, de legado, ultimamente. Eu acho que todos que estão envolvidos no setor aqui tem que ter esse sentimento muito forte. Eu pessoalmente tenho certeza que todo o time CPFL também se sente fazendo parte de uma construção de um país melhor, de um futuro melhor. E talvez uma última palavra é essa questão de efetivamente, essa busca por colocar o cliente efetivamente no centro das nossas decisões tem sido um desafio de processo, de sistema e de pessoas grande, mas eu acho que é o futuro, é o caminho para que as inovações aconteçam nesse sentido, as mudanças aconteçam no sentido de empoderar o cliente, de transformar o serviço em prol do cliente, né? Acho que é assim que a gente procura encarar e acho que é isso. Obrigado, Rafael. Eduardo. Eu também agradeço a participação, concordo com o Rafael, assim, tem sido muito legal participar dessa transformação, né? Eu acho que
O setor de utilities no Brasil tem evoluído muito, acho que ainda tem muito a evoluir também, né? Tamanho a passos largos evoluindo, tanto as utilities, talvez as elétricas um pouco mais à frente do que as de saneamento, até porque começaram antes esse processo, né? As de saneamento começaram um pouco depois, pela própria questão regulatória, mas é algo que está na casa de todos nós, todos os dias, né? Seja a eletricidade, seja o gás, seja a água, todo mundo consome, todo mundo precisa continuar consumindo, e precisamos consumir cada vez mais, melhor, de uma forma mais consciente, né? Isso tem muita questão da conscientização da população, do consumo eficiente de tudo isso que a gente está provendo, né? Porque a gente está extraindo da natureza e é algo que a gente precisa deixar ainda para as próximas gerações. Então, tem sido muito legal e fico feliz de ver que além da Egea, empresas também como as demais estão realmente com o mesmo objetivo, né? Como o Rafael falou, a gente fala muito em propósito, fala muito em legado que a gente vai deixar. Isso tem sido uma grande mudança e eu acho que tem sido muito legal participar de fóruns como esse, onde a gente vê nossos parceiros aí contribuindo e colaborando para que a gente tenha aí não só um Brasil mais limpo, né? Mas evoluindo numa passada um pouco mais larga do que a gente vinha nos últimos anos. Obrigado a todos pela participação, obrigado ao KPMG pelo convite aí. Novos modelos de negócio, inovação em utilities, yes we can, yes we do, né, Sandy? É isso, Jorge. Eu acho, a gente aqui sempre fala que saneamento é muito além do básico, né? E eu acho que a gente está vivendo essa transformação, tendo essa oportunidade, né? Eu compartilho com o Rafael e o Eduardo. Eu acho que profissionais como a gente que trabalha no setor, você tem que ter paixão por isso no final do dia, trazer energia para as pessoas, trazer água, trazer saneamento básico. O Brasil ainda precisa dar passos grandes na parte de saneamento. Eu espero que o Eduardo e os outros nossos colegas aqui das outras empresas consigam fazer isso, chegar nos patamares que a gente tem hoje no setor de energia elétrica. E quando eu penso na parte de inovação, transformação digital, eu acho que o grande segredo é trazer essas tecnologias para os assuntos que são realmente importantes dentro das organizações. Você pegar seus maiores desafios, de fato, aqueles assuntos que são os mais challenging e que você consegue trazer de inovação ou de transformação digital para poder melhorar esses processos, de fato, dentro das suas organizações, né? A pandemia foi, infelizmente, uma tragédia, mas acho que as empresas todas evoluíram muito na questão de relacionamento com o cliente em plataformas digitais. E eu acho que isso também tem provocado outros pensamentos dentro das organizações, principalmente aqui dentro da BRK. Então, o nosso foco vai continuar sendo cumprir com todas as questões macro-regulatórias, prestar um serviço com qualidade, né? E cada vez tentar ser uma empresa melhor, né? Acho que as empresas nunca param de evoluir, acho que é uma constante, né? A gente está ficando um pouquinho mais velho, a gente sempre acha que está chegando no ponto ótimo, mas depois você acaba tendo outras oportunidades. Acho que essa beleza dos diferentes setores, seja de energia elétrica, seja de saneamento, e eu acho que o que você falou, essa inda e vinda de executivos, acho isso muito saudável também. Acho que você contribui muito para os diferentes setores, com diferencialidades. E no final do dia são as pessoas que vão fazer a diferença, né? A gente acaba sendo empresas realmente que é people intensive. Você conta realmente com tecnologias hoje para fazer mudanças importantes, mas no final do dia temos pessoas nossas espalhadas pelo Brasil inteiro trabalhando, né? Cada um de nós em diferentes lugares. E acho que o segredo é esse, como você combina, como você consegue coordenar tudo isso. E aí eu acho que todo esse tema de tecnologia cada vez mais vai ter um papel mais fundamental, mais importante aí para fazer isso de uma forma inteligente. Então, novamente, realmente agradeço aqui o convite de vocês e foi um prazer conhecer o Eduardo e o Rafael também, que eu não conhecia antes. Obrigado. Sim, agradeço a vocês três. Realmente foi um grande orgulho, um grande prazer aí ouvir vocês e aprender com vocês. E a nossa jornada não acabou e por isso eu vou pedir aí para a Fran aí dar o seu toque final e aí os próximos passos desse evento. Agradeço muito a vocês três. Muito obrigado.
Fantástico, obrigada, Jorge, obrigada aos nossos convidados, Rafael, Santi, Eduardo, prazer enorme, é muito bom saber que nossos setores aí estão em boas mãos com executivos tão sêniores. Eu queria convidar todos aí para assistir o nosso próximo painel, que vai ser lá na Sala de Energias Renováveis, que vai acontecer agora às 11 horas, está imperdível, vai ser sobre a resiliência financeira dos portfólios de renováveis. E amanhã, nessa mesma sala de Power Utilities, nós vamos ter um debate sobre 5G, os investimentos intrasetoriais, e às 11 horas, lá na sala de renováveis, a gente vai falar de transição energética justa, que acho que tem um link aí do que a gente está fechando nesse painel. Mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês, e espero vocês amanhã. Um abraço, até mais.